A aula de hoje vai falar de segmentos proporcionais, segmentos que mantêm proporção. Existem 4 teoremas básicos da geometria plana que garantem proporcionalidade dos segmentos. O teorema de Thales, o teorema da bissetriz interna, o teorema da bissetriz externa e o teorema da semelhança de triângulos. 4 teoremas, esses 4 teoremas vão gerar segmentos proporcionais. Então é um grupo de teoremas que formam uma matéria chamada segmentos proporcionais. Coisas que são importantes antes da gente entrar propriamente dito em cada teorema. Os segmentos aqui, proporcionais, se comportam, obviamente, como o próprio nome diz, de forma proporcional. Aumentando um, aumenta o outro. Então, à medida que eu vou aumentando o segmento de um lado, vai aumentando o segmento do outro também. Eles são proporcionais de forma direta. Eles são diretamente proporcionais. Essa ideia de aumenta um, aumenta o outro, são razões diretamente proporcionais que têm essa característica. Então, nós sempre estaremos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, ou se você preferir, segmentos diretamente proporcionais. E finalmente é óbvio que a parte final, a parte cálculo, vai acabar sendo gerada uma regra de 3. Então, para finalizar o exercício, na maioria das vezes, nós teremos uma regra de 3. Nós vamos estudar isso aqui em 2 etapas, tá ok? Nessa primeira etapa, nós vamos fazer os 3 primeiros teoremas. E depois, numa segunda etapa, numa segunda aula, nós vamos fazer o teorema da semelhança, que talvez para geometria, para fins de geometria, seja a parte mais cobrada em exercícios de vestibular e de provas, de forma geral. Então nós vamos deixar ele separado para estudar depois, visto a importância que ele tem na hora de prova, na hora de você fazer uma avaliação. Tá ok? Então vamos lá. O primeiro teorema é o teorema de Thales. Primeiro guarde quando que eu posso aplicar o teorema de Thales. Esses teoremas não podem ser aplicados assim de qualquer jeito. Eles têm uma exigência a ser cumprida. No caso do teorema de Thales, você só pode aplicar se você estiver trabalhando com retas paralelas intersectadas por transversais. Retas paralelas, R, S, T e U, são paralelas, cortadas, intersectadas por transversais. A transversal T1, a transversal T2. Então, somente nessa situação, você precisa ter essa certeza para poder usar o teorema de Thales. Tá ok? Uma sugestão minha, não é obrigatório. Aí depende do material que você está usando, se é livro, algum sistema apostilado, depende do seu professor em sala de aula. Ele pode sugerir que você use a proporção de uma certa maneira ou de outra maneira. Eu, pessoalmente, vou propor que na hora de você montar, vocês usem os segmentos correspondentes para fazer essa montagem da regra de 3. O que são segmentos correspondentes? São segmentos que são determinados, formados pelo mesmo par de paralelas nas transversais. Vamos enxergar? Então, primeira parte aqui, a gente viu que era a reta paralela, ou porque nós provamos, ou porque o próprio exercício falou que se tratava de retas paralelas, cortadas, intersectadas por transversais, nesse caso 2. Vocês vão perceber que cada vez que as paralelas cruzam as transversais, elas criam segmentos. Ó. Um segmento desse lado, um segmento desse. Esses são os segmentos correspondentes. Por que eles são chamados de correspondentes? Porque eles foram criados pelo mesmo par de paralelas. Nesse caso, esses 2 segmentos, o segmento AB e o segmento MN, foram criados pelas paralelas RS. O mesmo par de paralelas determinou o primeiro segmento na transversal T1 e o segundo segmento na transversal T2. Tá certo? Então, nós podemos dizer que o segmento AB, que está na reta T1, e o segmento MN, que está na reta T2, são correspondentes. Por quê? Porque eles foram criados pelo mesmo par de paralelas. E dessa forma os demais. Outro exemplo.
o segmento CD e o segmento PQ. Também são correspondentes. Porque eles foram criados pelo mesmo par de paralelas. Paralela T e paralela 1. Mas não precisa só pegar os segmentos menores. A, B, B, C, C, D. Você pode pegar, por exemplo, o B até o D. Esse segmento maior aqui, ó, B até o D. Não importa o segmento que você pegar. Desde que você vá lá na outra transversal e pegue o mesmo segmento das paralelas respectivas. Então o B é da paralela S. O D é da paralela U. Então você vai pegar S com U, lá do outro lado, NQ. O NQ são correspondentes. Pode até pegar o segmento inteiro, do A até D. Se você pegou o segmento inteiro de um lado, pegue o segmento inteiro do outro. MQ, eles são correspondentes. Isso é segmentos correspondentes. Você pode pegar qualquer um. O AB, o AC, o AD, o BC, o CD, qualquer um. Desde que o que você use desse lado, você use daquele lado. Por que eu proponho que vocês usem esses? Porque a relação fica mais visual, fica mais olho, você enxerga quem que você está fazendo a relação. Tá certo? Então, eu sugiro que vocês façam assim. Tá ok? Então vamos montar uma regra de 3 qualquer? Vamos montar uma regra de 3 usando esses dois primeiros aqui. Então, vou usar segmentos que estão lá na mesma transversal. AB, ó, AB, CD. Então, AB está para CD. Aí eu pego os correspondentes. MN está para PQ. MN está para PQ. Aí eu montei a primeira razão, a segunda razão, é só igualar e a regra de 3 está pronta. Aí você faz a multiplicação aqui. Tá ok? Só. E determina quem está faltando. Então você pode usar qualquer um. Você pode usar esse com esse, primeira razão, esse com esse, segunda razão, e montar a regra de 3. Você pode usar o segmento pequeno AB, pequenininho lá, AB, com o total AD. Não tem problema. Desde que lá na outra transversal você pegue os correspondentes. Correspondente de AB, MN. O correspondente de AD, MQ. Pronto. Então, a partir daí, os elementos que você vai usar, se é AB com CD, AB com BD, AB com segmento inteiro, AD, vai das informações que o exercício te dá. Mas eu sugiro que vocês usem sempre os segmentos correspondentes. Não é obrigatório, é uma sugestão. Se o seu professor mandou você fazer ao contrário, os correspondentes de uma dividido pelo correspondente de outra, o correspondente de uma dividido pelo correspondente da outra, vai dar certo do mesmo jeito, é uma maneira diferente de visualizar. Eu acho que essa visualização AB por BC, AB por CD, mantendo a mesma transversal de um lado e depois do outro, é mais visual, mas é minha opinião, tá ok? Então, primeiro, teorema de Tales, vamos para o próximo. 2 teoremas a mais. Teorema da bissetriz interna do triângulo. Então, vamos primeiro naquela parte de exigência. Primeiro, eu preciso ter certeza que o segmento é uma bissetriz interna. Eu tenho que ter certeza. Ou porque o exercício me falou que ele era uma bissetriz, ou porque eu consegui provar que ele era uma bissetriz. Mas a primeira coisa é que ele tem que ser uma bissetriz interna. E é óbvio que só vale no triângulo. O teorema é específico para a bissetriz interna do triângulo. Tá ok? Então vamos lá. Chamei de triângulo inicial aquele primeiro triângulo que foi objeto do estudo, triângulo ABC. Escolhi uma das 3 bissetrizes, porque ele vale para qualquer uma das bissetrizes internas. Eu escolhi uma para mostrar o teorema, a bissetriz
do ângulo interno A, que está lá no vértice A. Bissetriz dividiu o ângulo em duas partes iguais, então o AP é bissetriz interna relativa ao ângulo A, ao ângulo que está no vértice A. Se vocês prestarem bem atenção no desenho, vocês vão perceber que quando eu tracei a bissetriz, eu criei dois novos triângulos. O segredo está nesses dois triângulos novos que apareceram. Porque duas coisas vocês têm que perceber. Primeira, eu não uso triângulo antigo e triângulo inicial inteiro em nenhuma parte. Ele completo, inteiro, A, B, A, C e B, C, eu não uso em nenhum componente. Segunda coisa que é importante você perceber. Quem são os triângulos novos? Não confundam. Eu preciso dos dois triângulos novos. No nosso exemplo aqui, um ficou para o lado esquerdo, ACP, e o outro ficou para o lado direito, ABP. Esses são os dois triângulos novos criados pela bissetriz interna. É neles que eu vou trabalhar. Ok? Então vamos lá. O que garante o teorema? Que eu vou fazer uma regra de 3 e que vai manter proporção, porque a ideia é segmentos proporcionais. Então eu preciso achar a proporção. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, a bissetriz, que é AP, ó, tanto num como no outro, AP era a bissetriz lá, que acabou virando lado, mas é a bissetriz lá do triângulo inicial. Ela não compõe a regra de 3, ela não entra na regra de 3. Não coloque a bissetriz na regra de 3. Então por que tem esse nome? Porque foi ela que criou os dois novos triângulos, por isso que tem esse nome. Foi a bissetriz que deu origem aos dois novos triângulos. Por isso o teorema da bissetriz. Mas ela própria não compõe o cálculo. Então quem eu vou dividir? Então vamos lá. Triângulo da esquerda. AC, segmento AC, segmento PC. Note, eu não pus a bissetriz. Ela não compõe, eu não posso usar a bissetriz. Então, quem sobrou, já que eu não posso usar a bissetriz? AC, PC. Então eu vou lá do outro lado. A mesma coisa, eu não posso usar a bissetriz. Quem que eu vou colocar? AB, PB. Note que eu procurei dividir assim para vocês perceberem. Ó. Eu coloquei o AC na parte de antecedente, ou seja, o numerador, o antecedente da minha regra de 3. AC. Então aqui eu usei o que começa no A também, AB. Que aí serve de guia para você. Começou no vértice A, AB. Começou no vértice A, AC. AB e AC. Depois eu peguei o que começa no vértice P, a outra extremidade da bissetriz. PC, PB. Montou a regra de 3, agora está pronto. Multiplica aí, como vocês dizem, multiplica cruzado e determina o valor que está faltando. Ok? Teorema da bissetriz externa do triângulo. De novo, você tem que ter certeza que você está trabalhando com uma bissetriz externa. Esse teorema só vale para a bissetriz externa. Segunda coisa importante, você perceber quem são os dois triângulos novos. Ou seja, em questão de teoria eu tenho a mesma coisa. Tenho que ter certeza que é a bissetriz e tenho que determinar quem são os triângulos novos. Então vai lá. O triângulo inicial nosso é esse triângulo ABC. Esse é o inicial. Peguei um ângulo externo, prolongamento de um dos lados, prolonguei com o lado adjacente. Formou aqui um ângulo externo. Então o ângulo externo é esse cara inteiro. O segmento dividiu ele ao meio, então é uma bissetriz de um ângulo que está do lado externo. Bissetriz externa do triângulo. Então é óbvio que esse teorema também só serve no triângulo, porque é teorema da bissetriz do triângulo. Só vale no triângulo. Então vamos lá. É a bissetriz externa do ângulo A. Ângulo A. Tá? Quem são os novos triângulos? O grandão aqui, ó. Esse aqui não entra, hein? Esse é o inicial. O inicial nunca entra. Nunca entra no cálculo. Lembra lá, nunca entra. Esse é o inicial. Então quem são os triângulos novos? O grande aqui, ó. ACP. E esse aqui do lado direito, esse pequeno aqui do lado direito, aqui, ó. Esse aqui. Porque aquele lá é o inicial. ABP. Então esses são os dois novos triângulos. Procure sempre identificar os dois novos triângulos criados
tanto na bissetriz interna como na bissetriz externa, que praticamente o exercício está pronto se você faz a identificação correta. Aí a ideia é a mesma. AC, uma das extremidades da bissetriz é o ponto A. AC dividido por a outra extremidade, PC. Extremidade da bissetriz, AC, a outra extremidade, PC. Aí no outro triângulo da direita, a mesma coisa. Uma da extremidade, como eu comecei com A, vou começar com A. AB, AB. A outra extremidade, PB. Aí agora é só multiplicar em cruz. Os dois teoremas são bastante simples, bem tranquilo. O segredo está onde? Primeiro, saber que é bissetriz. Por favor, não aplique para a mediana, não vale na mediana, não vale na altura. É o teorema da bissetriz interna do triângulo. Tá? Perca essa mania de estender conceitos em geometria. Existe uma tendência de vocês em estender o conceito. Ah, se vale na bissetriz, vale na mediana. E não vale. Tá? Segunda coisa, procure identificar quem são os triângulos novos. Porque na hora de você montar a regra de 3, você vai montar a regra de 3 com os dois triângulos novos. Fazendo isso, com certeza, você vai acertar os exercícios. Tá ok? Ficou faltando então apenas semelhança do triângulo, mas como eu disse, semelhança de triângulo é um assunto extremamente relevante para nós e nós veremos numa próxima aula só para ele semelhança, o teorema da semelhança. Até lá!